Os lábios de Maria se colaram aos de Catarina num beijo feroz, inesperado, no meio da sala de conferências iluminada pelo sol poente de Lisboa. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Os olhares dos colegas congelaram, misturando choque, inveja e uma curiosidade mórbida. Maria, a CEO implacável da empresa de vinhos que dominava o mercado português, recuou um passo, os olhos flamejantes fixos na mulher que acabara de beijar, Catarina, a jovem diretora de marketing, cuja beleza serena escondia uma alma atormentada por segredos antigos. Tudo começara meses antes, num evento corporativo no Porto, onde o Douro se estendia como um mar de vinhas douradas. Maria Almeida, 42 anos, viúva há uma década, herdara a empresa familiar após a morte trágica do marido num acidente de carro. Desde então, erguera muralhas em torno do coração, dedicando-se ao trabalho com uma determinação que beirava o obsessivo. Filha de uma família tradicional do Minho, Maria crescera ouvindo fado nas noites melancólicas, sentindo aquela saudade profunda que os portugueses carregam como uma segunda pele. Mas o amor, para ela, era uma fraqueza que não podia permitir. Catarina Ferreira, 35 anos, viera de uma pequena aldeia alentejana, onde o tempo parecia parado entre oliveiras centenárias e azulejos desbotados pelo sol. Artista frustrada, formara-se em marketing para sobreviver na capital, mas o seu espírito ansiava por liberdade. Casada há 10 anos com João, um advogado conservador de família católica devota, Catarina sufocava num casamento sem paixão, onde as noites se preenchiam de silêncios e rotinas vazias. A atração por mulheres sempre foi um segredo guardado no fundo da alma, como uma ferida que nunca cicatriza. O encontro no Porto fora casual, uma conversa sobre vinhos, sobre o terroir único das terras portuguesas, sobre como o vinho carrega a essência da terra e das pessoas. Maria, com o seu porte elegante e voz grave, fascinara Catarina. O vinho não mente, dissera Maria, erguendo uma taça de Porto Tawny. Revela tudo o que sentimos, mesmo que tentamos esconder. Os olhos delas cruzaram-se e algo se acendeu, uma faísca que cresceria até consumir tudo. De volta a Lisboa, as reuniões tornaram-se pretextos para olhares roubados, toques acidentais nas mãos ao passar documentos. Catarina sentia o coração acelerar cada vez que Maria entrava na sala, com o seu perfume de jasmim misturado ao aroma de carvalho das adegas. Maria, por sua vez, lutava contra o turbilhão interior. Isto é loucura, pensar ela numa noite, sozinha no seu apartamento com vista para o Tejo, ouvindo Amália Rodrigues cantar sobre amores impossíveis. Mas a saudade de ser tocada, de sentir viva, era mais forte. As conversas aprofundaram-se. Catarina confidenciou a solidão do casamento, como João a tratava como um troféu, sem ver a mulher por trás da fachada perfeita. Maria falou da perda do marido, da culpa que a corroía por não ter amado o suficiente, por ter priorizado a empresa. A vida é curta demais para fingir, murmurou Maria numa tarde chuvosa, quando ficaram sozinhas no escritório após uma reunião. A mão dela roçou o braço de Catarina e o ar ficou elétrico. O beijo veio como uma tempestade. Após uma apresentação bem-sucedida de uma nova campanha inspirada nas tradições portuguesas, com imagens de fado e azulejos, Maria fechara a porta da sala de conferências. Fizeste um trabalho brilhante, dissera, aproximando-se. Catarina corara, os olhos baixos. Foi por ti, respondera baixinho. E então, sem palavras, Maria inclinara-se e beijara-a. Um beijo profundo, cheio de anos de repressão, de desejos negados. Mas o mundo não perdoa facilmente. No dia seguinte, o vídeo do beijo, capturado por uma câmara de segurança, vazara nas redes sociais. A empresa, conservadora nas raízes, viu-se no centro de um escândalo.
Reações mistas inundaram os média. Uns aplaudiam a coragem numa Portugal moderna e progressista, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há anos. Outros, influenciados por vozes tradicionais, condenavam, chamando de vergonha e traição aos valores familiares. João, o marido de Catarina, descobrira tudo. A traição, não só emocional, mas física, destruíra-o, confrontara-a em casa, os olhos vermelhos de fúria e dor. Como pudeste? Depois de tudo o que construímos? Catarina chorara, mas pela primeira vez sentira alívio ao admitir: nunca te amei verdadeiramente, João. Era medo, era hábito. Ele saíra de casa, pedindo divórcio, deixando-a sozinha com a culpa e a liberdade recém-conquistada. Maria enfrentava pressão do Conselho de Administração. Alguns acionistas ameaçavam vender ações, temendo dano à imagem da marca tradicional. Não é pessoal, Maria, é negócio, disseram-lhe. Mas para ela era tudo pessoal. Pela primeira vez, questionava o império que construíra sobre cinzas. Apesar do caos, o amor entre elas crescia. Encontravam-se em segredo nos bairros antigos de Alfama, ouvindo fado em casas escondidas, onde as vozes roucas cantavam sobre amores perdidos e reencontrados. Tenho saudades tuas mesmo quando estás ao meu lado, sussurrava Catarina, encostada ao peito de Maria. É esta maldita saudade portuguesa que nos define. Mas a traição viria de onde menos esperavam. Uma colega invejosa, apaixonada secretamente por Maria, alimentara o vazamento do vídeo, manipulando provas para piorar a situação. Quando descoberta, confessara num confronto dramático: pensava que se te destruísse, me escolherias a mim. O alto da história chegou numa Assembleia Geral da empresa. Maria, de pé diante dos acionistas, defendera o seu amor. Portugal mudou. Nós mudamos. O amor não é crime, é o que nos torna humanos. Catarina, ao lado dela, segurara-lhe a mão publicamente. As reações foram mistas, mas o apoio jovem e progressista prevaleceu. A empresa não só sobreviveu, como cresceu. A campanha de Catarina, agora assumida como um símbolo da autenticidade, tornara-se viral, atraindo uma nova geração de consumidores que valorizavam a inclusão. João perdoara parcialmente, aceitando a separação com dignidade. Catarina e Maria mudaram-se juntas para uma casa no Alentejo, onde as oliveiras testemunhavam o seu amor sereno. A traição do passado cicatrizara, deixando lições de coragem e perdão. Anos depois, num pôr do sol sobre o Tejo, Maria beijou Catarina novamente, desta vez, sem medo. A vida é feita de beijos proibidos que se tornam eternos, disse. E em Portugal, terra de fado e saudade, o amor, mesmo controverso, encontrava sempre o seu caminho para a redenção. Os ecos do beijo ainda ressoavam na mente de Maria quando regressou a casa naquela noite fatídica. O apartamento no Chiado, com as suas paredes cobertas de azulejos antigos e vista para as luzes tremulosentes de Lisboa, parecia mais vazio que nunca. Sentou-se no sofá, uma taça de vinho tinto na mão, um dos seus próprios, colhido nas vinhas do Douro, e deixou as lágrimas caírem. Não eram de arrependimento, mas de uma libertação há muito reprimida. Catarina, por sua vez, enfrentava o inferno em casa. João chegara tarde, os olhos injetados após ver o vídeo nas redes. Explica-me isto, exigira, a voz tremendo. Ela tentara, as palavras saindo aos tropeços, a atração gradual, os sentimentos que crescera como erva daninha num jardim negligenciado. Não é uma fase, João. É quem sou. Ele atirara o telemóvel contra a parede, partindo-o. Traíste-me. Traíste a nossa família, os nossos valores. Saíra porta fora, deixando-a no silêncio opressivo da casa em Cascais. Na manhã seguinte, Lisboa acordava com a notícia nos jornais.
CEO beija subordinada em escândalo lésbico, gritavam as manchetes sensacionalistas. Mas também havia vozes de apoio. Ativistas LGBT elogiavam a visibilidade numa sociedade ainda marcada por resquícios conservadores. Portugal, afinal, era um país de contrastes, progressista nas leis, mas tradicional nas almas. Maria convocou uma reunião de emergência. Não vou esconder-me, declarou aos diretores. O que aconteceu foi pessoal, mas não afeta o meu profissionalismo. Alguns assentiram, outros desviaram o olhar. Catarina, pálida, pediu licença para trabalhar remotamente. Preciso de tempo. Os dias seguintes foram de tormento. Encontravam-se em cafés escondidos no bairro Alto, onde o fado ecoava nas ruas estreitas. Tenho medo de te perder, confessou Catarina numa noite, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Maria apertou-lhe os dedos. Não perderei. Lutaremos juntas. Mas a traição espreitava. Ana, a assistente de Maria há anos, observava tudo com ciúme corrosivo. Apaixonada em segredo pela chefe, via Catarina como uma intrusa. Fora ela quem aceder à câmara e enviar o vídeo anonimamente a um blog de fofocas. Ela não te merece, murmurava para si mesma. O conflito escalou quando João processou por adultério, uma lei arcaica ainda vigente, embora raramente usada. Catarina sentiu o mundo desabar. Ele quer destruir-nos. Maria, furiosa, contratou os melhores advogados. Não deixarei que nos separem. Numa viagem de negócios ao Algarve, longe dos olhares de Lisboa, o amor delas floresceu sem amarras. Caminharam pelas praias de areia dourada, o mar Atlântico rugindo como testemunha. Aqui somos livres, disse Maria, beijando Catarina sob as falésias. Pela primeira vez, falaram de futuro, uma vida juntas, talvez filhos adotados, uma família moderna num Portugal que evoluía. De volta à capital, a pressão aumentou. A empresa perdia contratos com clientes conservadores. Maria debateu-se com a culpa, sacrifiquei tudo por isto? Mas Catarina, com a sua resiliência alentejana, recordou-lhe, o amor verdadeiro vale o risco. A descoberta da traição de Ana veio por acaso. Um e-mail mal enviado revelou tudo. Confrontada, Ana desabou em lágrimas. Amei-te sempre, Maria. Pensei que sem ela me verias. Maria, chocada, perdoou parcialmente. A dor não justifica a crueldade, mas demitiu-a. O processo de João arrastou-se, mas acabou em acordo amigável. Ele, refletindo, admitiu a sua parte na infelicidade do casamento. Desejo-vos felicidade, disse num encontro tenso. A empresa, surpreendentemente, renasceu. A autenticidade de Maria atraiu parcerias novas, campanhas inclusivas que celebravam a diversidade portuguesa, do fado à modernidade. Catarina e Maria emergiram mais fortes, o amor temperado pelo fogo da adversidade. O outono chegara a Lisboa com chuvas finas que lavavam as ruas empedradas, como se a cidade tentasse purificar os pecados do verão passado. Maria e Catarina, agora abertamente juntas, enfrentavam olhares curiosos nas esplanadas do Rocio. Algumas pessoas sorriam aprovadoras, outras murmuravam julgamentos. Portugal mudou, mas nem tanto, comentava Catarina, com um suspiro de saudade pelos dias escondidos. A empresa florescia. A nova linha de vinhos, batizada Saudade Proibida, tornara-se um sucesso inesperado. Rótulos com imagens subtis de duas silhuetas entrelaçadas, inspiradas em azulejos antigos, conquistavam mercados internacionais. O amor controverso vende, brincava Maria nas entrevistas, mas no fundo sabia que era mais, era redenção. Catarina, promovida a diretora criativa, infundia paixão em cada projeto.
As noites passavam-nas no apartamento de Maria, cozinhando bacalhau à brás ou pastéis de nata, ouvindo fado moderno misturado com clássicos de Marisa. Sinto-me viva contigo, dizia Catarina, aninhada nos braços dela. Mas sombras persistiam. A família de Maria, do norte conservador, cortara relações inicialmente. A mãe, devota, chorara ao telefone. Como pudeste, filha? O que dirá o teu pai no céu? Maria sofrera, mas respondera firme. O amor não escolhe, mãe. É como o mar, vem e leva tudo. João encontrara alguém novo, uma viúva compreensiva. Num café neutro, encontraram-se os três. Perdoem-me a dor que causei, disse ele. Catarina abraçou-o como amigo antigo. Fomos vítimas do tempo errado. Ana, a traidora, enviara uma carta de arrependimento. A inveja cegou-me. Aprendi com o erro. Maria não respondeu, mas guardou a lição. A traição nasce da dor não curada. Um novo conflito surgiu quando a empresa recebeu uma oferta de fusão de um gigante estrangeiro que exigia a demissão de Catarina para evitar controvérsias. Maria recusou furiosa. Prefiro perder tudo a perder ela. A tensão culminou numa viagem ao Porto, às raízes. Visitando as adegas familiares, Maria apresentou Catarina à tia idosa, guardiã das tradições. Ela é o meu futuro, declarou. A tia, após silêncio longo, sorriu. O vinho melhora com o tempo, tal como o amor. De regresso, decidiram adotar. O processo, embora burocrático numa Portugal ainda cautelosa, avançou com o apoio de associações LGBT. O amor delas, outrora controverso, inspirava. Jovens casais procuravam-nas por conselhos, vendo nelas um símbolo de coragem. O inverno trouxe neblina ao Tejo, envolvendo Lisboa num vão melancólico que ecoava a saudade eterna dos portugueses. Maria e Catarina celebravam o primeiro aniversário do beijo fatídico numa casa de fado em Alfama. A fadista cantava sobre amores perdidos, mas os olhos delas brilhavam de vitória. A adoção progredira. Uma menina de 3 anos, órfã alentejana, chamava as mães. A pequena Inês trouxera luz à casa, com risos que afugentavam sombras antigas. Mas o passado bateu à porta. Um jornalista investigativo desenterrou velhas histórias. O acidente do marido de Maria fora suspeito, ligado a fraudes na empresa. Rumores de que ela o traíra emocionalmente antes da morte. Catarina duvidou momentaneamente. Disseste-me tudo? Maria confessou, uma atração passageira por uma colega, nunca consumada. A culpa matou-me mais que o acidente. Catarina chorou, sentindo traição retroativa. Preciso de tempo. Separaram-se semanas, o coração partido. Maria mergulhou no trabalho, Catarina na arte, pintando telas cheias de dor. A reconciliação veio numa noite chuvosa. Catarina apareceu à porta, a traição do passado não apaga o nosso presente. Beijaram-se sob a chuva, como num filme antigo. A família de Maria reconciliou-se gradualmente, vendo a felicidade da neta adotiva. A empresa expandiu-se, tornando-se ícone de inclusão. O amor, testado pelo fogo, emergiu puro. A primavera floriu em Lisboa com jacarandás roxos cobrindo as avenidas, simbolizando o renascimento. Maria e Catarina, com Inês, formavam uma família unida. Viagens pelo país, do Gerês ao Algarve, fortaleciam laços. Mas um novo alto, uma campanha concorrente difamatória, orquestrada por ex-acionistas conservadores, acusando-as de agenda imoral. As vendas caíram temporariamente. Maria contra-atacou com uma conferência pública: o amor é universal.
Em Portugal, terra de descobertas, descobrimos que o coração não tem fronteiras. Apoio massivo veio, celebridades, ativistas, até políticos. As vendas explodiram, provando que a autenticidade vence. Catarina publicou um livro de memórias, tornando-se voz para mulheres que eram em Portugal rural. A traição final, um parente distante de João tentou chantagem com fotos antigas. Denunciado, reforçou a resiliência delas. O crescimento pessoal era evidente. Maria aprendera vulnerabilidade, Catarina assertividade. Verão eterno no coração delas. Anos depois, Maria e Catarina celebravam bodas simbólicas numa quinta no Douro. Amigos, família reconciliada, Inês crescida. O beijo inicial, outrora controverso, levara a crescimento pessoal, empresarial, social. Portugal evoluíra com elas, mais inclusivo, celebrando diversidade como o fado celebra dor transformada em beleza. Valeu cada lágrima, disse Maria, beijando Catarina. Numa terra de saudade, encontraram plenitude. O amor, mesmo nascido da controvérsia, provou ser a maior redenção.